Na aula de hoje falaremos sobre narrativas digitais. Vocês conhecem este gênero? Não, mas já estou curioso. Pelo nome deve ter a ver com tecnologia. Estou ansioso para conhecer. A narrativa digital, ou digital storytelling, é um gênero textual que vai utilizar tecnologias digitais para contar uma história. E ela vai utilizar múltiplas linguagens, como texto, imagens, vídeos, áudios, tá? E ela ainda pode ser considerada uma narrativa digital quando ela é apenas um áudio de alguém contando uma história, ou seja, de um narrador, né, narrando uma história. Ela é parecida com a narrativa normal. Sim, e ela vai combinar a antiga arte de contar histórias com os recursos das chamadas tecnologias digitais e de comunicação. Ou seja, aquela arte de se contar uma história, né? É aquela arte de você contar uma história para uma criança, o pai, o avô que tinha muito costume de contar a historinha para a criança dormir, ou seja, fazer uma narrativa de algo, ela prevalece, né? Mas agora ela está combinada com alguns recursos tecnológicos, tá? Mas ela continua sendo muito parecida com a narrativa normal, com a narrativa que nós conhecemos, né? O que não pode faltar nela? Assim como a narrativa que nós já conhecemos, né? A narrativa textual, a narrativa falada, né? A digital ela também tem os mesmos elementos que não podem faltar. Ou seja, não pode faltar o narrador, que é quem vai contar a história, e este narrador ele tanto pode estar participando da história, que é quando nós chamamos ele de narrador personagem, ou ele pode contar uma história que ele não participou, ele só está contando a história de uma outra pessoa, que é quando nós chamamos de narrador onisciente. Outro elemento que não pode faltar na narrativa são os personagens, ou seja, quem está participando da história. Assim também como é necessário localizarmos na narrativa quando que ela aconteceu, ou seja, indicar o tempo e indicar o espaço, quando ocorre a história. Então, 4 elementos básicos que não podem faltar: o narrador, o personagem, indicação de tempo, indicação de espaço. Não sei como escrever. Não esquece, a narrativa ela é formada por 3 partes, ou seja, o início, que é quando nós vamos apresentar a história, vamos apresentar os personagens principais, vamos apresentar onde está acontecendo essa história, vamos apresentar em que local está acontecendo essa história, vamos fazer uma localização do que vai ser contado. No meio da história vai acontecer o que nós chamamos de clímax, que é um acontecimento que vai segurar o leitor até o final. O leitor vai querer saber o que aconteceu depois daquele momento, daquele clímax. E este momento final é o que nós chamamos de desfecho, que é uma solução para o clímax que foi apresentado lá no meio da história, tá bom? Então, por exemplo, nós temos lá um exemplo bem básico, tá? Bem simplesinho, só para vocês compreenderem. Vamos falar lá. Marcelo e a Maria eram um casal de namorados, já estavam juntos há mais de 5 anos e numa bela tarde eles foram dar um passeio no shopping, né? E eles resolveram utilizar o banheiro. Quando Marcelo saiu do banheiro, ele não encontrou mais a Maria. Ele guardou por muitas horas, mas a Maria não estava mais dentro do banheiro. E aí, o que aconteceu com a Maria? Quando eu chego nessa parte de falar a Maria não saía do banheiro, a Maria desapareceu do banheiro, é o que nós chamamos de clímax. E agora o leitor vai querer ficar esperando para saber o que aconteceu agora. Então, eu já tive a parte inicial, onde eu apresentei os personagens principais, a Maria e o Marcelo. Já falei que os dois eram namorados, já falei onde eles estavam no shopping, foram utilizar o banheiro, né? Citei até um momento aqui, foi numa bela tarde, um momento de tempo, né? Uma localização de tempo. E aí agora eu vou contar o que aconteceu. Então, após muito procurar, o Marcelo descobriu que a Maria passou mal dentro do banheiro, né? E aí ela foi socorrida, né? E como ela passou mal, ela desmaiou dentro do banheiro, ninguém conseguiu avisar para o Marcelo o que tinha acontecido. Claro que é uma história totalmente fictícia, tá?
mas é só para vocês entenderem o que seria o início, o meio e o fim. O tempo de duração das narrativas digitais, elas podem variar, tá? Mas o ideal mesmo é que ela não tenha menos do que 2 minutos, nem ultrapasse 10 minutos. Ou seja, o ideal para um tempo de uma narrativa é que fique entre 2 e 10 minutos. Prontas. As narrativas são publicadas na internet e tornam-se acessíveis a muitas pessoas. Agora que você já conhece sobre as narrativas digitais E já assistiu aos vídeos anteriores, realize a atividade. e qualquer dúvida, pergunte para sua professora, tá bom? Tchau, tchau!